Você acorda, você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia, trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As principais notícias, Café com Notícia. Bom dia! Está entrando no ar o Jornal Café com Notícias. Hoje, terça-feira, dia 3 de maio de 2022. O Jornal Café com Notícias entra no ar trazendo para você as primeiras e principais notícias do dia. Para começar, temos a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta terça-feira, 3 de maio. Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, fica nesta terça-feira com muito sol, poucas nuvens e temperatura oscilando entre 17 e 32 graus. A umidade do ar é de 25 a 90%. O município de Ribeirão Cascalheira, em Mato Grosso, comemora aniversário com sol e temperatura entre 22 e 37 graus. A umidade do ar está entre 20% e 70%. Norte. Belém, no Pará, apresenta tempo nublado com chuva, trovoadas e temperatura marcando entre 23 e 32 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 65% a 95%. Macapá, no Amapá, fica com tempo nublado com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura em torno de 24 e 31 graus. A umidade do ar é de 60% a 95%. Nordeste. Salvador, na Bahia, tem sol com muitas nuvens e temperatura variando entre 22 e 30 graus. A umidade relativa do ar indica entre 65% a 95%. O município de Barra do Corda, no Maranhão, festeja aniversário com pancadas de chuvas isoladas e temperatura mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade do ar está entre 55% a 100%. Sul. Curitiba, no Paraná, fica com muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas e temperatura entre 14 e 23 graus. A umidade relativa do ar é de 70% a 95%. Capão do Leão, no Rio Grande do Sul, está aniversariando com muitas nuvens, pancadas de chuvas isoladas e temperatura marcando entre 13 e 18 graus. A umidade do ar está entre 50% a 100%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem sol com poucas nuvens e temperatura oscilando entre 21 e 31 graus. A umidade relativa do ar é de 50% a 90%. Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, apresenta sol com muitas nuvens, possibilidade de chuva e temperatura variando entre 17 e 34 graus. A umidade do ar está entre 30% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 3 de maio. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Café com Notícia. O zoológico de São Paulo tem novos moradores, os axolotes. Eles são anfíbios bastante raros, mas uma espécie bem conhecida pelo estudante José Augusto Souza, de 12 anos. O axolote é tipo uma salamandra que veio do México, né? E atualmente ela está em extinção. José Augusto é fã do Minecraft, o jogo eletrônico mais vendido de todos os tempos. E o axolote, o bichinho de barbatanas externas, rabo de girino cerca de 20 centímetros e pele cor-de-rosa, é um dos personagens do jogo. Na natureza, essas salamandras costumam ser marrons ou cinzas e antes viviam nos lagos que deram origem à cidade do México. Mas agora estão limitadas a alguns poucos canais de 2 lagos que restam no entorno da capital mexicana. A estimativa é de que na natureza o número de indivíduos não chegue a 1000. José Augusto explica que no jogo eles têm habilidades que ajudam a vencer desafios. No jogo, né, ele pode ser seu amigo, né, ele pode te seguir para vários lugares, ele pode ser carregado em um balde. Já os cientistas pesquisam o grande poder de regeneração dessa espécie.
Os axolotes podem reconstituir órgãos inteiros do corpo, como patas e mesmo o cérebro. A bióloga do setor de répteis, anfíbios e invertebrados do Zoológico de São Paulo, Tatiane Antunes, explicou que essa habilidade do bichinho pode ajudar a desenvolver tratamentos contra doenças graves. É uma capacidade de regeneração celular muito grande e os pesquisadores estão investigando primeiro como isso funciona, que é uma coisa que a gente não sabe tão bem. Aí depois que descobre como exatamente funciona, para poder aplicar em medicina ou outras coisas que facilitem a nossa vida e a pesquisa em geral. Mas enquanto os axolotes somem na natureza, eles se multiplicam em cativeiro para abastecer o mercado de pets. Tatiane contou que a forma como os axolotes chegaram ao Zoológico de São Paulo revela um problema grave: o tráfico de animais exóticos. Como é uma espécie que lá fora é um pet comum, é muito visado no mercado pet, tem muito problema de tráfico, porque não é um animal que existe, por exemplo, autorização no Brasil para se ter como pet. Então, aconteceu uma apreensão de muitos indivíduos e ela foi encaminhada para o Aquário de São Paulo e o Aquário separou uns bichos e passou para a gente. O zoológico recebeu 10 axolotes. 4 deles vão poder ser vistos pelo público. A introdução de animais exóticos proibidos no Brasil pode levar a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Como não é um animal nativo, essa espécie não pode ser solta na natureza por riscos ao meio ambiente e ao próprio animal. O número de mortes por Covid-19 no país voltou a subir na última semana, após apresentar queda desde fevereiro. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram registradas 887 mortes na semana passada, enquanto na semana anterior foram 672 óbitos, o que significa um aumento superior a 30%. Para o infectologista Marcelo Dyer, esses dados devem ser monitorados com atenção, mas ainda não é possível dizer que os casos e as mortes por Covid vão continuar aumentando. A gente observa, com os dados oficiais, que existe uma tendência de platô de casos com um patamar baixo. Talvez uma tendência de elevação discreta, mas sem que isso se confirme ainda no momento. O médico adverte que é preciso ficar atento a novas variantes. Ele se refere a 2 novas sublinhagens da Omicron, BA4 e BA5, recém-descobertas por cientistas na África do Sul. A Organização Mundial da Saúde investiga se elas apresentam mutações que conseguem escapar da imunidade das vacinas contra a Covid. Se isso for comprovado, é possível o surgimento de uma nova onda da doença. O infectologista fala sobre a característica dessas variantes. Essas variantes são mais transmissíveis do que a Omicron e a BA2. E essas variantes infectam mesmo pessoas que já tiveram Covid recentemente. Desde o início da pandemia de coronavírus, em março de 2020, foram registrados quase 30 milhões e meio de casos de Covid no Brasil. Até hoje, mais de 663 mil pessoas morreram em consequência da doença no país. O Programa de Inovação Educação Conectada do Ministério da Educação deve atingir 100% dos alunos da educação básica até 2024. É o que aponta um relatório anual lançado nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação. A iniciativa promete apoio à universalização do acesso à internet de alta velocidade e ao uso pedagógico de tecnologias digitais na educação. Na prática, o programa prepara o ambiente escolar para receber a conexão de internet e permitir que professores e alunos tenham contato com o mundo virtual. O documento traz um apanhado das ações do MEC voltadas à educação básica, como os investimentos da pasta e cursos oferecidos às escolas, professores e alunos. O ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, disse que o desafio da pasta é entregar em breve uma política de recuperação das aprendizagens. Eu sempre tenho dito, os nossos 2 pilares aqui à frente do MEC são a recuperação das aprendizagens e a tecnologia na educação brasileira. E nessa política nós trazemos esse componente inovação e da tecnologia para a educação brasileira. O documento faz um raio-x da educação básica brasileira. Hoje estão matriculados cerca de 47 milhões de alunos em 179 mil escolas em todo o país. Das escolas, 137 mil são públicas. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia.
Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. E o nosso Café com Notícias está de volta aqui na sua rádio. O município de São Gonçalo, na região metropolitana da capital, ganhou um novo parque estadual. É a Fazenda Columbandê, monumento histórico considerado um importante exemplar da arquitetura rural brasileira. Foi tombada em 1939 pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A construção data de 1620. A criação do parque foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada em edição extra do Diário Oficial na sexta-feira, com o objetivo de preservar o patrimônio com relevância histórica, arquitetônica e ambiental, além de possibilitar o aproveitamento do local como equipamento cultural, esportivo e de lazer. A Fazenda Columbandê é composta pela Capela de Santana, a casa-sede e uma área de cerca de 125 mil metros quadrados em seu entorno. A historiadora do Fórum Municipal de Cultura de São Gonçalo, Cleise Campos, aponta como o espaço poderá ser aproveitado. Nossa casa-sede pode ser um museu maravilhoso. O Museu de São Gonçalo, que não tem museu na cidade de São Gonçalo. A Feira Gastronômica Cultural pode acolher sábado e domingo tanta gente que trabalha com artesanato na cidade, com agricultura familiar. As instalações estavam sem uso e abandonadas desde a saída do Batalhão de Polícia Florestal e de Meio Ambiente da PM em julho de 2012. E nenhum órgão, no momento, responde pela gestão do imóvel. O deputado Antônio Anchieta, do MDB, fala de como a ideia de dar um propósito para o local foi abraçada. É um equipamento que nunca houve um olhar para que ele fosse colocado em pauta. A juventude da política do Estado do Rio de Janeiro se apresenta, ela assume protagonismo de ocupação e de transformação daquele espaço. O plano diretor do parque vai estabelecer o uso e regras para a execução de atividades como vôlei, futebol, corrida e ciclismo, além de feiras gastronômicas e de artesanato. Também está prevista a construção de um hospital veterinário e de um local para acolhimento de animais. A gestão do parque ficará com uma série de instituições públicas, dentre elas a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e as secretarias estaduais de Polícia Militar, Cultura, Esporte, Ambiente e Casa Civil. Essas instituições poderão formar um grupo de trabalho com outros órgãos, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Apresentado oficialmente como novo treinador do Fluminense, Fernando Diniz não poupou elogios a Paulo Henrique Ganso. A minha opinião sobre ele nunca oscilou, e às vezes o cara acha que eu sou louco porque eu falo coisas que eu penso do Ganso. O Ganso é um gênio. É um gênio do futebol, um cara que faz coisas. Eu joguei com muita gente talentosa, treinei muita gente talentosa e vi muita gente talentosa. E ele faz coisas que ninguém faz. Então ele é um gênio por conta disso. É um gênio criativo que, por algum motivo, ou por alguns motivos que a gente não sabe ao certo, não conseguiu ter a carreira que o talento dele merecia. Aos 48 anos, Diniz atuou como jogador do tricolor carioca e dirigiu o time como técnico em 2019. Foram 44 partidas com 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Com passagens por São Paulo e Santos como treinador, o último trabalho de Diniz foi em novembro do ano passado, treinando o Vasco na reta final da Série B. Treinadores da Europa, quando vai lá, se pergunta por um cara europeu, qualquer um deles, ou por Klopp, ou por Guardiola, que isso é uma coisa que devia ser mais disseminada, para o futebol brasileiro melhorar. Quanto tempo você precisa? 1 ano? Coisa que eu ouvi lá em loco. 1 ano não dá para você fazer nada aqui. 1 ano é só para você conhecer o time. Aqui em 1 semana a gente já está julgando quem é bom, quem é ruim. Se perdeu 3, 4, 5 jogos, já acha que tem que mudar. Então acho que essa discussão a gente tem que ser mais pertinente no futebol brasileiro. Respeitar o tempo e não achar que o resultado, que o rendimento da equipe, ele está conflitando com o resultado.
A equipe tem que render bem e dar resultado, tem que ter as duas coisas, na minha opinião. O primeiro desafio de Diniz já é nesta quarta-feira, contra o Júnior Barranquilla da Colômbia no Maracanã, pela 4ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Que os jogadores se inspirem a dar o melhor, a entregar tudo que eles tiverem, de todo o coração, a gente conseguir um resultado positivo na quarta-feira, que todo mundo sabe que é vital para o segmento da Sul-Americana. As eleições indiretas em Alagoas estão suspensas. No domingo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas que autorizava a eleição indireta no estado. A decisão valia até que o ministro Gilmar Mendes, relator de uma ação semelhante, analisasse o caso. Agora, Mendes também decidiu suspender as eleições na Assembleia Legislativa Alagoana por 48 horas. Até lá, os deputados estaduais devem enviar informações sobre o processo eleitoral. Estava prevista para esta segunda-feira a eleição para governador e vice-governador com votação dos deputados estaduais. Na semana passada, o pleito chegou a ser suspenso por decisão do TJ do Estado. Depois disso, na última sexta-feira, o órgão liberou a eleição de forma indireta por meio das indicações. As eleições estão previstas porque o então governador de Alagoas, Renan Filho, renunciou ao cargo para concorrer nas próximas eleições de outubro ao Senado. O vice-governador Luciano Barbosa já não ocupava o cargo porque concorreu e venceu as eleições para prefeito de Arapiraca em 2020. Diante da situação, os deputados estaduais viram que o mandato só vai ser encerrado no fim do ano e não há quem substitua os gestores. Por isso, decidiram fazer as indicações na Assembleia Legislativa do Estado. Contrário a essa decisão, o Diretório Estadual do PSB entendeu que as eleições indiretas são contra o que diz a Constituição e a legitimidade do pleito. Assim, o partido acionou a Justiça Estadual, que chegou a acatar o pedido, mas depois teve a decisão derrubada pelo próprio TJ. Com isso, as eleições indiretas foram marcadas para esta segunda, mas, com a decisão de Luiz Fux e de Gilmar Mendes no Supremo, a eleição continua suspensa. 5.000 atletas de 77 países participam da 24ª edição das Surdo-Olimpíadas de Verão na cidade gaúcha de Caxias do Sul. Esta é a primeira vez que o evento acontece na América Latina. O Brasil tem a segunda maior delegação, com 237 pessoas. 199 atletas e 38 membros da comissão técnica. Na última edição, em 2017, na Turquia, o Brasil conquistou 1 ouro e 4 bronzes. A seleção feminina brasileira de futebol estreia nesta terça-feira contra os Estados Unidos. A goleira Fernanda Falkviks garante que o foco das brasileiras é o ouro e jogar em casa é um estímulo ainda maior. É a primeira vez na América Latina, então a gente conseguir estar aqui, conseguir estar em casa, ser escolhida para defender a nossa bandeira em casa, meu Deus do céu, sabe aquele sonho de criança de estar participando de uma Olimpíada, ainda mais em casa, zerei a vida, sabe? Segundo o CEO do comitê organizador, Richard Ewald, um objetivo das Surdo-Olimpíadas no Brasil é mostrar que as capacidades atléticas dos surdos são iguais às de quem ouve. O Brasil aproveita para ganhar reconhecimento de patrocinadores, do governo, ele ganha importância. E isso certamente vai também mudar a vida e mudar o rendimento de medalhas e conquistas daqui para frente. As Surdo-Olimpíadas terminam no dia 15 de maio e são transmitidas ao vivo pela internet. Os canais Libras e Educação, da multiprogramação da TV Brasil, da EBC, são parceiros do evento. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Continuando nossa edição do Café com Notícia, que está de volta. Uma gincana de pintura vai comemorar o aniversário de 214 anos da Imprensa Nacional em Brasília. A atividade será nos Jardins do Órgão no próximo dia 7, das 9 às 17 horas, com premiação para 5 primeiros colocados. Além de incentivar manifestações culturais e a integração da comunidade artística, a instituição pretende, com a iniciativa,
ampliar o seu acervo histórico. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da Imprensa Nacional, in.gov.br, no dia 2 ao dia 6 de maio ou no dia do evento, 7 de maio, às 8 horas e 8h45 da manhã. Segundo a organização do evento, o material para a execução das obras deve ser levado pelos participantes. Pelo regulamento, podem participar da gincana artistas com idade igual ou superior a 18 anos, capazes de pintar temas da imprensa nacional, distribuídos em suas dependências. Os trabalhos deverão ser feitos com técnicas de pintura acrílica ou a óleo sobre tela. As obras executadas durante a gincana serão automaticamente doadas à imprensa nacional, independentemente de serem premiadas. A Imprensa Nacional é um órgão que tem como finalidade fazer a publicação do Diário Oficial da União de informações atribuídas aos atos oficiais da Administração Pública Federal. Além disso, ela trabalha com projetos gráficos para publicações oficiais e faz a coordenação de atividades no museu e na Biblioteca da Imprensa Nacional. 5.000 atletas de 77 países participam da 24ª edição das Surdo-Olimpíadas de Verão, na cidade gaúcha de Caxias do Sul. Esta é a primeira vez que o evento acontece na América do Sul. O Brasil tem a segunda maior delegação, com 237 pessoas, 199 atletas e 38 membros da comissão técnica. Na última edição, em 2017, na Turquia, o Brasil conquistou 1 ouro e 4 bronzes. A seleção feminina brasileira de futebol estreia nesta terça-feira contra os Estados Unidos. A goleira Fernanda Falkviks garante que o foco das brasileiras é o ouro e jogar em casa é um estímulo ainda maior. É a primeira vez na América Latina, então a gente conseguir estar aqui, conseguir estar em casa, ser escolhida para defender a nossa bandeira em casa. Meu Deus do céu, sabe aquele sonho de criança de estar participando de uma Olimpíada, ainda mais em casa, zerei a vida, sabe? Segundo o CEO do comitê organizador, Richard Ewald, um objetivo das Surdo-Olimpíadas no Brasil é mostrar que as capacidades atléticas dos surdos são iguais às de quem ouve. O Brasil aproveita para ganhar reconhecimento de patrocinadores, do governo, ele ganha importância. E isso certamente vai também mudar a vida e mudar o rendimento de medalhas e conquistas daqui para frente. As Surdo-Olimpíadas terminam no dia 15 de maio e são transmitidas ao vivo pela internet. Os canais Libras e Educação, da multiprogramação da TV Brasil, da EBC, são parceiros do evento. Com a chegada do frio, a Prefeitura de São Paulo deu início à Operação Baixas Temperaturas para abrigar os moradores de rua na cidade. Essa operação vai até o dia 30 de setembro. As abordagens realizadas às pessoas em situação de rua são intensificadas para acolhimento quando as temperaturas atingirem 13 graus na madrugada. As equipes de assistência social vão oferecer transporte para albergue ou centros de acolhida mais próximos. E caso o morador de rua se recuse, será oferecido um cobertor. A Secretaria de Assistência Social atualmente tem capacidade para pouco mais de 15 mil vagas em albergues e centros de acolhidas para pessoas em vulnerabilidade social. De acordo com o último censo da Prefeitura, feito em janeiro deste ano, estima-se que haja 31 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. A população em geral pode auxiliar caso veja um morador de rua necessitando de ajuda, ligando para o número 156 para solicitar uma equipe de assistência social. A ligação pode ser anônima, mas será necessário informar o endereço aproximado do local, além das características físicas da pessoa a ser assistida. Um forte ciclone extratropical chega à região sul do país nesta segunda-feira, causando fortes chuvas e acúmulo de água em algumas áreas. É tanta água que pode chegar a marcas equivalentes a meses de chuvas em poucos dias, sobretudo no nordeste do Rio Grande do Sul. É o que explica a meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Kátia Braga, que destaca as regiões onde pode chover mais na semana. Áreas de instabilidade aliada à alta convergência de umidade, contraste de temperatura e a um forte ciclone extratropical vão atuar na noite dessa segunda-feira, especialmente na região centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná.
As chuvas volumosas ficarão especialmente para o nordeste do Rio Grande do Sul, incluindo a Serra Gaúcha e também o sul e leste de Santa Catarina. Ainda de acordo com o INMET, a previsão é de muita chuva em todo o litoral da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até a próxima quarta-feira. Por isso, o Instituto lançou o aviso vermelho, devido à previsão de chuvas acima dos 100 milímetros, com raios e rajadas de ventos intensos. A situação deve começar a melhorar somente na quinta-feira. No fim de semana, a massa de ar seco pode provocar queda na temperatura em algumas regiões. É o que explica Kátia Braga, do INMET. Já na quinta-feira, a tendência é de céu nublado e pancadas de chuva para a região sul. E uma massa de ar mais seco já muda o tempo no Rio Grande do Sul, especialmente no centro-oeste, trazendo frio para a região. Na sexta, dia 6, as chuvas cessam e dá lugar a uma névoa úmida pela manhã e sol, entre poucas nuvens a partir da tarde. Até a situação se normalizar, a população deve ficar em alerta devido aos riscos de alagamentos, inundações, deslizamentos, quedas de barreiras, bloqueios de rodovias ou desmoronamentos em partes da região sul. A proporção de famílias endividadas voltou a bater o recorde histórico no mês de abril e alcançou 77,7% do total. Esse é o maior percentual de todas as edições da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada desde 2010 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O índice avançou 0,2 ponto percentual na comparação com março e 10,2 pontos percentuais com relação a abril de 2021. De acordo com a economista da CNC, Isis Ferreira, essas altas estão relacionadas ao contexto econômico do país e, por isso, a tendência é que se mantenham. Com a inflação mais alta e persistente e a taxa de juros também em elevação, as condições para o consumo estão piores, né? Então as famílias estão precisando apertar os seus orçamentos para seguirem mantendo o seu nível de consumo. A parcela da população com dívidas ou contas em atraso e, portanto, inadimplente, também alcançou o maior patamar histórico, atingindo 28,6% do total de famílias, uma alta de 0,8 ponto percentual na passagem mensal e de 4,3 pontos com relação a abril do ano passado. O valor também está 4,4 pontos acima do nível pré-pandemia. Já a fração dos consumidores que declararam não ter como pagar suas dívidas no mês passado ficou em 10,9% dos entrevistados. A pesquisa bateu outros dois recordes em abril. O percentual de famílias com ganhos acima de 10 salários mínimos e ainda assim endividadas subiu para 74,9%. Já entre os grupos com renda inferior à marca de 10 salários, o endividamento ficou praticamente estável em 78,6%, mas 31,9% deles têm débitos em atraso, o que é o maior nível histórico, como alerta a economista. Então isso mostra que as famílias, principalmente de renda média e baixa no Brasil, são aquelas que mais estão sofrendo com a alta dos preços, com a alta dos juros e aquelas que estão encontrando maiores dificuldades nos orçamentos e precisando atrasar os seus compromissos financeiros. Pelo lado positivo, o tempo de comprometimento com dívidas caiu novamente em abril e foi de, em média, 7,1 meses. Mas 32,9% dos endividados estão em débito há mais de um ano. A pesquisa da CNC revelou ainda que, apesar de oferecer os custos mais elevados, o cartão de crédito segue como o tipo de dívida mais comum entre os consumidores e 88,8% das famílias endividadas optaram por essa modalidade. Isso mostra que o endividamento está ocorrendo essencialmente no consumo de curto prazo. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Olá, seja bem-vindo novamente. Nós estamos continuando o nosso Café com Notícias.
O índice de confiança empresarial medido pelo IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, subiu 2,7 pontos em abril, alcançando 94,5 pontos, o maior nível desde novembro do ano passado. Na média móvel trimestral, o indicador subiu 1 ponto no mês, interrompendo a sequência de 6 quedas consecutivas. Com a alta, a segunda seguida, o indicador reverte a tendência de queda observada entre setembro de 2021 e fevereiro deste ano e recupera 30% dos 11,2 pontos perdidos no período. A avaliação é do superintendente de estatísticas do IBRE, Aloysio Campelo Júnior. Ele destacou que, assim como em março, o setor de serviços exerceu a maior contribuição para a alta, com destaque para os serviços prestados às famílias. Isso mostra, ainda de acordo com o economista da FGV, um sinal de normalização da economia num contexto pós-pandemia. Esse resultado tem a ver com alguns fatores mais ligados à normalização da economia em relação a 2 fatos. A pandemia, né? Nós tivemos o último surto, o surto da Omicron em janeiro, aquilo impactou alguns segmentos, mais notadamente o setor de serviços. Agora nós temos um quadro de normalização realmente, o melhor quadro desde que começou a pandemia, em março de 2020. Nós temos também uma visão menos pessimista em relação ao impacto da guerra da Rússia e Ucrânia na economia mundial. Outro destaque no mês é a confiança industrial, que subiu 2,4 pontos depois de 8 quedas consecutivas. A FGV aponta que o índice foi impulsionado neste início do segundo trimestre por medidas de estímulo, como a redução do imposto sobre produtos industrializados, liberação de recursos do FGTS e a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas. A alta da confiança empresarial foi determinada por uma melhora tanto das avaliações sobre a situação atual quanto das expectativas em relação aos meses seguintes. Essa é a primeira vez desde dezembro do ano passado que o índice de situação atual supera o de expectativas. A confiança empresarial consolida os índices de 4 setores cobertos pelas sondagens produzidas pela FGV: indústria, serviços, comércio e construção. Entre os setores que integram o indicador, apenas a confiança do comércio registrou queda em abril, influenciado pela piora das expectativas em relação aos próximos meses. A defesa do deputado Daniel Silveira pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da ação a que ele responde por ataques a ministros da Suprema Corte e participação em atos antidemocráticos. O advogado Paulo César Rodrigues de Faria alega perda de objeto por conta do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Entende que, com o perdão presidencial, a ação deixa de existir. No documento, o advogado pede também o arquivamento de qualquer outra ação contra o parlamentar em andamento, seja de conhecimento da defesa ou não, o restabelecimento imediato de todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, e onde mais Daniel Silveira tiver sido bloqueado, a devolução dos celulares que foram confiscados e mais, a devolução dos R$100 mil a que ele pagou como fiança, valor que deverá, segundo o advogado, ser restituído, corrigido. O advogado termina ainda fazendo um pedido para que o relator, o ministro Alexandre de Moraes, apague da mente dele o nome de Daniel Silveira. Na sexta-feira, a defesa já tinha respondido à Suprema Corte sobre o indulto dentro do prazo de 48 horas que foi dado pelo ministro Alexandre de Moraes. No documento, a defesa fala sobre a questão da tornozeleira eletrônica, que estava desde o dia 17 sem funcionamento. Disse que pediu a substituição do equipamento mais de uma vez e que isso não chegou a ocorrer. E reafirma que o indulto é constitucional. Salvar vidas não é apenas para profissionais da área da saúde, bombeiros ou socorristas. Qualquer cidadão pode ajudar. Por isso, a campanha Maio Amarelo pela Segurança nas Vias traz o tema Juntos Salvamos Vidas e convida todas as pessoas, condutores de veículos ou pedestres, para preservarem vidas no trânsito. O secretário nacional de Trânsito, Frederico Carneiro, destaca que o Maio Amarelo faz parte de um plano maior de reduzir o número de vítimas de acidentes em 10 anos.
ações integradas e amplas. Não basta a gente atuar numa legislação mais rigorosa, é preciso intensificar a fiscalização. Além disso, precisamos fazer campanhas educativas para chamar a atenção dos condutores para o risco, o perigo, da combinação álcool e direção. Frederico Carneiro aponta ainda que, além das medidas de segurança que cada um pode ter, é preciso melhorar as vias e os veículos, para que, caso um acidente aconteça, os danos sejam menores. Precisamos tornar as vias e os veículos mais seguros, de modo que, caso o acidente venha a acontecer, a infraestrutura, os veículos possam preservar as pessoas, os motoristas, pedestres. A campanha Maio Amarelo chama a atenção também para a responsabilidade do pedestre com a própria segurança, como atenção ao procurar uma faixa para atravessar, esperando a vez no semáforo. Os cuidados valem também para quem anda de bicicleta ou de motocicleta. Este ano, a mobilização pela paz no trânsito volta para as ruas e estradas, após 2 anos de interrupção por causa da pandemia de Covid-19. O Dia das Mães está chegando e, neste ano, com a população mais protegida da pandemia de Covid, aos poucos, as visitas nas casas das famílias são retomadas. E, claro, muita gente não vai querer deixar a data passar em branco. A procura por uma lembrancinha ou um presente mais especial já começou e é sempre bom se proteger dos abusos no comércio. Por isso, o Procon lançou a operação de fiscalização para o Dia das Mães. O objetivo é garantir aos consumidores mais segurança nas compras dos presentes e educar os fornecedores acerca de boas práticas, além de reprimir o comércio abusivo. Davi Guedes, que é advogado da área de relacionamento do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, dá dicas para evitar decepções. Primeiro, antes da compra. É importante que o consumidor ele esteja atento ao preço, às condições de pagamento, os prazos de entrega e a política de troca, de devolução da loja onde ele deseja comprar esse produto. Mas e se der problema com a compra, como atraso na entrega ou dificuldades na troca do produto? O que fazer? Davi Guedes orienta. A gente recomenda que primeiro o consumidor ele tente resolver com a loja, fazendo reclamação no saque ou também na ouvidoria. E se eventualmente ele não consegue resolver com esse fornecedor, ele pode acorrer a essas plataformas de defesa do consumidor, como o Procon ou a consumidor.gov. Nesses casos, você pode procurar uma unidade do Procon ou ainda fazer a reclamação pelo aplicativo do Procon no celular ou pela internet. Outra opção para queixas é a Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, também pela internet. O Brasil lidera o quadro geral de medalhas dos Jogos Sul-Americanos da Juventude de Rosário, na Argentina. Até o momento, foram conquistadas um total de 67 medalhas, sendo 28 de ouro, 21 de prata e 18 de bronze. Um dos destaques da natação brasileira nos Jogos da Juventude foi Stephanie Balducini, que subiu ao pódio em 11 das 13 provas disputadas da natação, conquistando 8 ouros, 1 prata e 2 bronzes, entre disputas individuais e revezamentos. No tênis de mesa, os brasileiros só perderam um confronto nos Jogos, ganhando todas as medalhas de ouro e de prata da modalidade. A competição, que termina no próximo dia 8, conta com a participação de atletas de 14 países. Alisson dos Santos conquistou no último sábado a medalha de ouro nos 400 metros com barreiras da edição 112 do Drake Relays, que aconteceu em Iowa, nos Estados Unidos. Alisson dos Santos completou a distância em 48 segundos e 41 centésimos, assumindo a liderança dos rankings brasileiro e sul-americano da prova, além do segundo lugar no ranking mundial de 2022. O Internacional conquistou o título de campeão do Brasileiro de Futebol Feminino Sub-17 neste domingo. As coloradas voltaram a vencer o Santos no segundo jogo da decisão, desta vez por 2-1, e conquistaram o título inédito da nova categoria. Com o título, o Internacional amplia o domínio de conquistas na categoria de base feminina. Além do campeonato conquistado neste domingo, em 2020, a equipe foi campeã do Brasileiro Sub-16 e da Liga de Desenvolvimento Feminina Sub-16.
O brasileiro Maciel Santos conquistou o título individual da Copa do Mundo de bocha no último sábado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. No feminino, Evelyn de Oliveira ficou com a medalha de bronze. Ao todo, participaram da competição representantes de 18 países. A Copa do Mundo de bocha termina nesta segunda-feira. Café com Notícia. Café com Notícias encerra sua edição desta terça-feira, 3 de maio de 2022. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência e voltaremos amanhã, quarta-feira. Até lá!